Começa o jogo. O que eu falo mesmo, velho? Meu nome é João Atílio. Não, corta, vamos cortar, né? Oi, meu nome é Diogo, eu fiz o cartaz e o roteiro. Meu nome é João Atílio e eu fiquei responsável pela gravação. Eu sou Miguel Pontes e eu fiz a edição. E a gente também tem o Alésio, que ele faltou hoje, mas... Bom dia, meu nome é Gustavo Henrique Alessio e o que eu fiz no projeto, eu ajudei ele na produção do vídeo e apresentei o vídeo, né, falei no vídeo, ajudei na pesquisa, vídeo. Tá, e agora a gente vai mostrar pra vocês alguns erros de gravação que aconteceu durante vídeo. Teve alguns erros e a gente vai deixar aí na tela. A unidade de conservação tem um papel muito importante na hora de preservar a natureza, principalmente os biomas aqui no nosso Brasil. Hoje a gente tá aqui... Bom, as unidades... Porra, filho da... Bom dia, pessoal. Hoje a gente tá aqui no Parque São Francisco de Assis, né? Numa... Como é que é o nome dessa porra? Tá. Vai. Não vai falar sobre o cartaz, eu fiz o cartaz, então o cartaz ele falava um pouquinho sobre o que nós ia falar no documentário. Sim. E o roteiro seria o roteiro como que seria seguir os vídeos da forma que tá. Foi uma... Ele acabou fazendo o roteiro pra nós, né? Então nessa primeira parte ele escreveu tudo que a gente ia apresentar. Chegamos lá no Parque São Francisco de Assis e o Alésio ele acabou lendo lá e foi apresentando o que a gente já tinha planejado. Eu sou o Diogo, eu fiz a parte do cartaz e o roteiro do que eles iam fazer lá no parque. O que eu aprendi no trabalho foi que preciso muito dos meus colegas, né, da minha equipe também, para fazer as coisas. Então eu precisei deles bastante em alguns momentos, na hora de fazer o roteiro e no cartaz. E a minha dificuldade foi na parte de fazer o cartaz e a minha curiosidade foi no parque mesmo, que é bem grande e tem várias variedades de animais e de espécies lá dentro. Tá, meu nome é Miguel. Uma coisa que eu fiz no projeto, eu fiz a edição do projeto. Então o vídeo que você viu todo editado foi eu que fiz. E eu achei que foi bem legal a experiência, eu gosto de editar vídeo, então eu fiz lá, gostei de fazer o vídeo. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi um pouco mais sobre edição, né? Aprendi algumas partes sobre fazer toda aquela parte de fazer além do corte, né? Mas fazer a transição do vídeo. E curiosidades ou dificuldades enfrentadas que eu tive foi durante o vídeo, não muita, mas durante lá no parque, que eu tive que fazer um pouco da apresentação que vocês podem ter visto no vídeo. Acho que teve um pouquinho de dificuldade ali para apresentar, né, talvez. E algumas curiosidades que eu tive lá em relação aos animais lá que tinham lá, né, foi bem legal a experiência. Bom, meu nome é João Atílio e o que eu fiz no projeto, eu fiquei responsável pela gravação das cenas lá. E a minha experiência foi muito boa. Eu gostei muito de fazer um trabalho em equipe, principalmente na natureza. O que eu aprendi foi em relação a posicionamento de câmera, outras curiosidades do parque que eu não sabia também, que foi explicado pelo Alésio. E a curiosidade e dificuldade que foram enfrentadas. As curiosidades foi que lá foi um ambiente que eu nunca tinha ido antes, então, querendo ou não, foi um conhecimento que eu tive a mais. E dificuldades foi em relação às dificuldades que a gente enfrentou lá. Foi referente a algumas cenas que o meu colega de equipe estava com dificuldade de decorar lá para poder falar no vídeo. É isso. Bom dia, meu nome é Gustavo Henrique Alessio e o que eu fiz no projeto, eu ajudei ele na produção do vídeo e apresentei o vídeo, né, falei no vídeo, ajudei na pesquisa. A minha experiência foi boa, foi uma experiência construtiva, foi da hora. O que eu aprendi foi que mais ali, né, sobre o Parque São Francisco. E uma curiosidade ou dificuldade enfrentada foi que um pouco da minha dificuldade foi mesmo falar ali no vídeo, né? Que eu achei um pouco difícil. Tá, e é isso aí. Muito obrigado a todos que ajudaram nós, como o Patrick, o motorista do ônibus que levou nós até lá. E o resto da galera que também foi junto lá e foi muito da hora. Valeu. Tchau. Eu acho que não tem
Eu acho que eu lembro disso. Bota o celular já.